Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar um caso de uso da instrução do while. Ou seja, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Uma situação que acontece em vários cadastros. Quando nós estamos fazendo o cadastro de uma pessoa, nós precisamos cadastrar os seus dependentes. Como, por exemplo, no plano de saúde. Nós cadastramos a mãe e, em seguida, nós cadastramos os dependentes. As pessoas que também serão adicionadas ao plano. Então, se, por exemplo, nós dissermos que a mãe possui 0 dependentes e nós enviarmos esse formulário, nós temos que, mesmo assim, o cadastro de dependentes deve ficar aberto. Vamos supor que nós tenhamos um cadastro onde é necessário adicionar 4 dependentes. Então, vamos digitar 4. Nós temos que agora, nós temos 4 campos para digitar o nome da pessoa, como também a sua data de nascimento. Ou seja, esse código HTML ele está sendo gerado conforme a necessidade. Então, se nós colocarmos, por exemplo, 10 dependentes e enviarmos, nós temos que ser exibido 10 campos. Agora, se por acaso nós colocarmos 0 dependentes, o campo de cadastro de dependentes ficará aberto. E se nós colocarmos um único dependente, nós temos que o cadastro de dependentes também é exibido. E se nós colocarmos 2 dependentes, será disponibilizada uma forma para o cadastro de 2 dependentes. Então, aqui nós temos um típico caso de uso. Ou seja, na hora que nós estamos gerando HTML, nós temos que o laço de repetição que é utilizado é o do while. Então, antes de nós verificarmos a quantidade de dependentes, nós já podemos imprimir a primeira linha. Até porque, se o usuário enviar o campo vazio, ou então a quantidade for igual a 0, ou então a quantidade for igual a 1, nós temos que ainda assim a tela de cadastro de dependentes deve ser exibida. Então, vamos para o PHP Storm. Aqui nós temos o boilerplate, ou seja, o código que está contido em todas as páginas. A primeira coisa que nós vamos fazer é escrever o código HTML da tabela. Então, vamos dentro da tag body, eu vou pressionar Enter, vamos deixar a nossa tela limpa. Então, vamos dizer que nós queremos uma table e vamos definir a borda desta como sendo igual a 1. Pressionamos Enter e vamos adicionar uma table row. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso HTML e olha só, nós temos que a nossa tabela ela contém 3 colunas. Como nós estamos definindo a primeira linha, e a primeira linha é o cabeçalho da nossa tabela, então nós vamos utilizar a tag TableRead. Feito isso, copiamos e colamos 3 vezes, a primeira coluna ficará em branco, na segunda vamos colocar nome, e na terceira vamos colocar nascimento. Agora nós vamos definir uma única linha, que nós iremos duplicar pela quantidade de vezes que for digitada aqui no campo. Então vamos adicionar mais uma table row, e dentro dessa table row, nós vamos adicionar 3 tags TableData. TableData vezes 3. Na primeira coluna vamos digitar dependente, na segunda coluna nós temos que adicionar um campo, ou seja, nós temos que adicionar um campo para que seja possível o envio de informações. Então vamos adicionar um input text e o nome desse será nome. Vamos na linha de baixo e vamos adicionar um segundo input e o nome desse será nascimento. Opa, aqui foi digitado errado. Então, aqui nós temos definido o código HTML que será gerado dinamicamente. Ou melhor, uma parte será estática e a outra parte será dinâmica. Até porque toda essa primeira parte será estática e somente a table row que será duplicada. Você deve estar recordado que no início da nossa aula nós estávamos utilizando uma tabela que era semelhante a essa daqui. Porém, nós estávamos duplicando o cabeçalho da nossa tabela, como também uma linha. Porém, na nossa aula nós vamos desenvolver essa tabela aqui. Até porque a tabela que nós utilizamos no início da aula está conceitualmente errada. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. E agora o que nós temos que fazer é definir um formulário. Então, vamos adicionar um formulário. Dentro desse formulário nós já temos um input e o nome desse input será dependentes. Já foi adicionado o nosso botão. Vamos remover esse espaço. Então, aqui nós temos o formulário e esse será enviado pelo método post. Agora, nós temos que escrever o código PHP que irá ler a quantidade de dependentes que será enviada através desse campo aqui. E nós iremos obter o valor desse campo através do array cifrão_post. Então, vamos ir aqui acima, vamos limpar aqui a nossa tela. Então, vamos subir o nosso código, vamos ir aqui abaixo da nossa tag body, vamos subir com a mesma. E agora vamos adicionar uma tag PHP. Dentro desta vamos definir uma variável de nome dependentes e a esta nós vamos atribuir o valor que está associado no array post. Abrimos e fechamos colchetes, abrimos e fechamos aspas e qual é o nome do nosso campo? É dependentes. Então vamos copiar e vamos colar aqui. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora nós temos que quando o nosso formulário for enviado, nós iremos capturar o valor que foi digitado no nosso input através desse código aqui, onde nós estamos dizendo que no array post existe o valor associado cuja chave é dependentes e nós queremos que o valor que esteja associado à chave dependentes seja adicionado à nossa variável dependentes. Ou seja,
nós estamos extraindo o valor do nosso array e adicionando o mesmo à nossa variável dependentes. Até porque nós vamos manipular esse valor e é muito melhor e também mais seguro nós mantemos esse valor numa variável. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos que verificar se existe algum valor vinculado à chave dependentes. Até porque, quando nós executamos a nossa página pela primeira vez, esse código será executado e essa chave não será encontrada. Logo, se nós não tratarmos essa exceção, nós temos que será impresso um erro na tela. Então, vamos copiar esse código e vamos verificar, através da função iSet, se a chave dependentes está contida no array posts. Caso a mesma esteja, nós vamos definir o que deve acontecer caso o nosso array de nome post contenha algum valor associado à chave dependentes. Então agora nós vamos definir o nosso laço de repetição do while. Então vamos ir aqui abaixo e vamos dizer: faça o que estiver nesse bloco de instrução aqui, enquanto abrimos e fechamos parênteses, e agora nós temos que definir a condição para que o nosso laço seja executado. Então, nós queremos que quando não seja digitado nenhum valor no nosso edit, seja impresso uma vez, quando o valor digitado for igual a 0, seja impresso uma vez também, e quando for igual a 1, também seja impresso uma única vez. Então, para que a gente consiga estabelecer essas regras com a menor quantidade de código possível, vamos fazer da seguinte maneira: vamos declarar uma variável de nome conta e a essa vamos atribuir o valor 0. Feito isso, nós vamos dizer que esse laço deve ser executado enquanto que o valor que estiver contido na nossa variável conta for menor ou igual ao valor da nossa variável dependentes. Ou seja, nós temos que aqui na linha 21 será verificado se existe algum valor associado à chave dependentes. Caso exista, nós temos que esse valor será adicionado à nossa variável de nome dependentes. Em seguida, nós definimos uma outra variável de nome conta e inicializamos a mesma com o valor 0. E então, nós temos que todas as vezes que houver algum valor associado à nossa chave dependentes, esse bloco de execução aqui será executado, indiferente do valor associado. E então, nós já podemos assegurar que uma única vez será executado. Agora o que nós temos que definir é a quantidade de vezes que nós queremos que seja executado em determinadas condições. E qual é a condição que a gente deseja que esse bloco seja executado várias vezes? Nós queremos que esse bloco seja executado várias vezes quando a quantidade de dependentes que estiver contido na nossa variável dependentes for menor ou igual ao valor da nossa variável conta, que nós inicializamos o valor com 0. E então, a nossa variável conta é somente uma variável de controle para que nós possamos controlar a quantidade de vezes que esse laço já foi executado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse laço é incrementar uma unidade à nossa variável conta. Então, cifrão conta recebe o seu próprio valor mais uma unidade. Ou seja, nós estamos dizendo que cada vez que esse bloco for executado, o valor da nossa variável conta receberá o seu próprio valor mais uma unidade. Opa, aqui nós temos um sinal de igual perdido. Vamos jogar aí o mesmo para cá. Agora, nós vamos testar o nosso código para ver se essa lógica aqui já está funcionando. E então, para que nós possamos testar, vamos imprimir a cada ciclo o valor contido na nossa variável conta. Então, echo conta. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Uma única coisa que nós temos que fazer é marcar o nosso código HTML como um comentário. Até porque se nós testarmos com esse código, a gente não vai conseguir mensurar muito bem. Então, marcamos tudo como comentário e agora vamos executar o nosso código. E então, vamos digitar aqui no campo o valor 4, vamos pressionar enviar e olha só, nós temos que foi impresso o número 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos que o nosso laço foi executado 5 vezes. Porém, nós havíamos digitado o número 4. E como nós podemos ver, foi impresso o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos um errinho na nossa lógica. Vamos ir aqui no nosso código. Nós definimos que esse laço deve ser executado enquanto o valor da nossa variável conta for menor ou então igual ao valor da nossa variável dependentes. Nós queremos que esse laço seja repetido enquanto que o valor de conta for somente menor. Até porque, se nós estabelecemos a condição menor ou igual, nós temos que esse laço será repetido 5 vezes. Então, vamos aqui no nosso código, mandamos atualizar e olha só, agora nós temos que foi impresso de 1 até 4. Então, agora nós já podemos imprimir a nossa tabela propriamente dita. Vamos ir aqui abaixo. Vamos desmarcar esse código como sendo comentário. Vamos pegar a primeira parte da nossa tabela, ou seja, vamos pegar a definição e o cabeçalho. Vamos ir aqui no nosso código e vamos colar essas linhas acima do nosso laço de repetição. Ou seja, esse código aqui, ele não deve ser repetido dentro do nosso laço. E nós podemos imprimir esse código com a nossa função echo. Então, echo, abrimos e fechamos aspas simples, ponto e vírgula. Aqui nós estamos utilizando aspas simples, até porque
aqui dentro nós estamos utilizando aspa dupla. Então, para nós enviarmos esse código para o nosso usuário, a primeira coisa que nós temos que fazer é alterar de aspas dupla para aspas simples. Então, vamos invocar a nossa função echo, abrimos e fechamos aspas dupla, vamos copiar, colamos aqui no final, ponto e vírgula, e agora nós estamos enviando esse código para a saída padrão. Ou seja, nós temos que a função echo irá enviar esse código HTML para o navegador do nosso usuário. Para nós enviarmos esse código para o nosso usuário, a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar essa aspa dupla por aspa simples. Feito isso, vamos envolver todas essas linhas de código através da nossa aspa dupla. Ou seja, vamos definir todas essas linhas como sendo uma string. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. E aqui em cima, vamos invocar a nossa função echo. Então, nós estamos dizendo que toda essa string deve ser enviada para o nosso usuário. Vamos agitar o nosso código. Então, o cabeçalho da nossa tabela já está indo. Agora, o que nós vamos fazer é imprimir somente a nossa tag table. Ou seja, vamos imprimir essa tag abaixo do nosso laço de repetição. Vamos ir aqui abaixo, vamos invocar a função echo, abrimos e fechamos aspas, colamos a tag, ponto e vírgula, vamos pressionar o Enter aqui, pressionamos mais o Enter. Então, nós já estamos definindo a nossa tabela e também nós já estamos imprimindo o cabeçalho da nossa tabela. Vamos indentar esse código aqui. Então, agora o que nós temos que fazer é imprimir as linhas da nossa tabela. Vamos apagar esse código que nós já utilizamos. Vamos apagar os mesmos. Agora vamos alterar de aspas dupla para aspas simples. Então, vamos selecionar todas essas linhas. Vamos pressionar as teclas Ctrl R, ou seja, Ctrl R de Replace. Vamos colocar aspa dupla e vamos dizer que nós queremos que seja alterado todas as aspas duplas por aspas simples. Pressionamos Replace All e então todo o código que nós havíamos selecionado foi alterado. Vamos copiar essas linhas de código, vamos ir aqui no nosso laço de repetição, vamos remover essa linha 36, colamos o nosso código, vamos indentar o mesmo, pressionamos um Tab, aqui pressionamos o Enter, vamos invocar a função echo, abrimos e fechamos aspas, vamos deletar essa aspa e vamos ir aqui abaixo e digitamos mais uma aspa dupla e ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, nós definimos que esse código HTML aqui, ele será executado a cada ciclo, ou seja, todas as vezes que esse laço de repetição for executado, esse código será enviado para a saída padrão, ou seja, será enviado para a saída padrão e que então será enviado para o navegador do nosso usuário. Por fim, uma última coisa que nós vamos fazer é imprimir o código do dependente, ou seja, se nós estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, para isso, basta nós colocarmos o cifrão e então o nome da nossa variável. Aqui nós temos a nossa variável conta e nós estamos colocando a mesma dentro da nossa string e nós temos que o que será impresso será o valor que está contido na variável e não esse texto aqui. Até porque nós estamos utilizando aspas duplas. Porém, o funcionamento que nós estamos fazendo aqui é assunto para uma próxima aula. Então agora vamos executar o nosso código. Então vamos digitar aqui o número 1, pressionamos enviar e foi impresso para nós formarmos o único dependente. Vamos imprimir 2, pressionamos enviar e foi impresso 2 vezes. Ou seja, o nosso código HTML está sendo gerado dinamicamente. Vamos digitar 0, pressionamos enviar e olha só, nós temos que o nosso código foi executado no mínimo uma única vez. Até porque nós estamos trabalhando com a estrutura do while, ou seja, a estrutura que primeiro executa o que está no nosso bloco de instrução e em seguida que é mesmo irá verificar a condição. Ou seja, primeiro o bloco é executado e em seguida a condição é verificada. Como sempre deve haver a possibilidade de cadastrar no mínimo um único dependente, nós temos que esse código aqui é o mais indicado. Até porque nós estamos dentro de um laço, porém nós não queremos verificar nenhuma condição ainda no primeiro ciclo. Somente quando nós formos para o segundo ciclo. Então agora vamos voltar aqui no nosso navegador e ao invés de nós digitarmos algum número, vamos deixar o campo em branco e vamos pressionar o botão enviar. Por fim, uma última coisa que nós teríamos que fazer é tratar quando esse campo for enviado sem nenhum texto. Ou seja, toda vez que nós recebemos o valor da quantidade de dependentes, nós deveríamos verificar se o valor contido na nossa variável dependentes ele é um inteiro. Até porque a lógica dessa maneira aqui não está correta. Então vamos utilizar uma instrução if para verificar se o valor contido na nossa variável dependentes é um valor do tipo numérico. Então o que nós temos que fazer é verificar se o valor associado à chave dependentes e que foi adicionado para a nossa variável dependentes, ele é um valor numérico. Para isso, nós podemos utilizar a função isNumeric, ou seja, a função que verifica se o valor que nós estamos recebendo ele é um número. Então, como parâmetro,
vamos passar a nossa variável dependentes. Feito isso, vamos definir que se o valor que estiver contido na nossa variável dependentes não for um valor do tipo numérico, então nós vamos adicionar o valor 1 à nossa variável dependentes. Ou seja, assim a gente evita que o valor da nossa variável dependente seja igual a uma string nula. Então vamos abrir e fechar um bloco e aqui vamos colocar uma exclamação. Ou seja, nós vamos verificar se o valor que está contido na nossa variável dependente não é um valor numérico, ou seja, nós estamos negando a nossa condição, até porque nós estamos utilizando uma exclamação à frente da nossa verificação. Se não for um valor do tipo numérico, o que nós temos que fazer é adicionar o valor 1 à nossa variável dependentes. Então, dependentes é igual a 1. Em seguida, vamos imprimir uma mensagem na tela, somente para que nós possamos verificar se a nossa condição está funcionando. Então, vamos mandar imprimir aqui, não numérico. Ou seja, vamos mandar imprimir na tela que o valor que foi passado não era um valor numérico. Vamos ajeitar o nosso código, vamos executar. Então, inicialmente, vamos digitar o número 1, pressionamos Enter e foi impresso uma única linha. Agora, vamos enviar o nosso formulário vazio. Ou seja, vamos enviar o nosso formulário sem nenhum número. E olha só, foi impresso aqui para a gente que o valor que foi enviado, ele não é um número. E então, como o valor não é um número, foi impresso uma única linha aqui na nossa tabela. Então é isso aí. Nesta aula nós aprofundamos nosso conhecimento acerca da instrução do while e também nós aprendemos como que nós podemos gerar uma tabela dinamicamente. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!